Ok, na aula anterior estudamos sobre a função dos anjos no geral, especificamente como os anjos estão observando o que acontece entre os homens na terra e como o que fazemos especificamente na igreja tem um certo tipo de efeito no reino angélico. Agora nós vamos considerar algumas outras coisas que os anjos estão fazendo conosco na terra. Vamos começar aqui no livro de Gênesis, capítulo 28, o primeiro livro da Bíblia, e aqui tem Jacó, um dos antepassados mais importantes do povo de Israel. E ele teve um sonho, e ele tem aqui em versículo 12, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. Ele fala mais para Jacó, e Jacó acabou chamando esse lugar Betel, que quer dizer casa de Deus. O que nós queremos enfatizar aqui é que o Senhor, nessa passagem, nesse sonho, ele permaneceu no céu, mas para fazer uma obra aqui. E não explica muito sobre a obra, mas anjos estavam descendo e subindo. Ou seja, nessa escada, eles tinham acesso para o céu e acesso para a terra. E descendo e subindo, parece que estão recebendo os decretos de Deus para fazer algo aqui na terra. Nós observamos na aula anterior sobre os vigias, esses anjos santos que recebem decretos para as coisas aqui na terra. Aqui, Jacó está vendo isso, ele diz, Deus, ele habita aqui, ele mora aqui. E há um foco aqui porque era a terra prometida para Abraão, Isaque e Jacó, a nação de Israel. Então existe essa ligação, mas nós estamos simplesmente notando como Deus usa os anjos que vão dele para cá para fazer uma obra. Agora vamos para capítulo 32. E aqui em Gênesis 32, versículos 1 e 2, lemos o seguinte: Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. E aqui Deus estava confirmando, eu estou contigo, eu vou operar na sua vida, as promessas vão ser cumpridas. Coisas bem interessantes acontecem aqui, porque Jacó acaba lutando contra um homem sobrenatural. E esse homem abençoa Jacó. Muitos entendem que esse homem era uma forma pré-encarnada de Jesus Cristo. Ele era tipo o anjo do Senhor, que nós já estudamos 2 aulas atrás. Mas aqui nós notamos que os anjos formam um exército. Um exército. E a ideia com isso é que quando o povo de Deus, especificamente no Velho Testamento, mas também no Novo, se encontra um inimigo, e o inimigo vem, Deus tem um exército celestial. Normalmente, quase sempre, nós não podemos ver, nós não enxergamos, mas está aqui, existe, forma um exército. E nesse momento, Jacó teve o grande privilégio de ver isso. Mas lembra, ele era um dos homens mais importantes de Israel, e Deus decidiu fazer certas coisas bem milagrosas com essas pessoas, mas a maior parte de Israel nunca passou a ver esse tipo de coisa. A maior parte. Mas aqui deu para ver, Deus permitiu isso acontecer aqui. E é algo simbólico do que Deus faz ao longo do tempo. Em muitos lugares da Bíblia fala sobre os exércitos celestiais de Deus. Ele tem isso composto de anjos. Agora vamos para 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. E aqui em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos
notar versículos 5 a 7. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Em versículo 5, simplesmente diz um anjo. Em versículo 7 diz o anjo do Senhor. Já notamos em outras passagens que o anjo do Senhor às vezes parece que é Jesus, de uma forma pré-encarnada. Outras vezes é difícil saber, pode ser simplesmente um anjo. Mas comparando essa passagem com outras passagens, especificamente no Novo Testamento, existe a possibilidade de notar o seguinte: os anjos têm como suprir as necessidades do povo de Deus. Quando existe uma necessidade e não tem como fazer algo, aqui por esse profeta, esse anjo veio e fez isso para ajudar ele e lhe deu esse pão e essa água para ajudar ele. E ele até acordou ele, que não é a única vez que um anjo faz isso. E anjos têm como então chegar e nos alimentar e nos servir dessa forma, nos acordar, né? Eu não tenho como explicar tudo o que acontece na minha vida, mas deixe-me dar um exemplo para os irmãos de algo que aconteceu na minha vida. Por anos, eu estava evangelizando pessoas refugiadas do Iraque, da África, de vários lugares, enquanto eu morava nos Estados Unidos. E por um bom tempo eu estava tentando alcançar um iraquiano cujo nome americano era Jimmy. Ele tinha outro nome árabe, que eu acho que quer dizer lâmina, mas eu esqueci do nome porque a gente sempre usava a palavra Jimmy. Jimmy, ele era do Iraque e ele era muito católico. E eu evangelizava e falava de Jesus e ele não recebia Jesus como o salvador dele. Ele tinha muito catolicismo na vida dele. Uma noite, irmãos, eu não consegui dormir a noite toda. Eu fiquei assim, não consegui dormir e a noite toda fiquei orando por ele, para Deus salvar a alma dele. Nunca tinha acontecido isso. Muito difícil. E eu não ouvi uma voz, nada disso, mas eu não consegui dormir, eu fiquei pensando nele. No próximo dia, eu liguei para um irmão meu na igreja e falei: irmão, vamos evangelizar ele hoje, vamos para ele, vamos falar de Jesus de novo para ele. Eu não consegui dormir, eu fiquei a noite toda orando, não sei. Por quê? Eu acabei indo para o apartamento desse iraquiano, um refugiado, com esse irmão da igreja. Em pouquíssimo tempo, eu li uma passagem, eu falei: de quem essa passagem está falando? E esse iraquiano falou para mim: essa passagem está falando de mim. E eu fiquei assustado, porque ele nunca viu que eu tinha pregado. E naquele momento ele abaixou a cabeça dele e recebeu Jesus como o seu Salvador. Algo que, sabe, irmãos, até hoje toca o meu coração. Só pensar sobre o que aconteceu. Será que naquele momento um anjo não queria que eu dormisse? Para que eu orasse? Para que eu, soubesse que Deus ia fazer algo? Ele fez algo. Ele salvou a alma de um amigo meu que eu amava e queria tanto ajudar. E foi tão especial aquele momento. Nós notamos que isso aconteceu aqui. Agora vamos para o Novo Testamento, o livro de Mateus, Mateus capítulo 4. E aqui o nosso Senhor Jesus, ele veio como homem perfeito e ele fazia jejum e estava começando o ministério dele aqui. E
ele passou esse tempo sem comer, 40 dias e noites, e Satanás tentava ele, tentando, sabe, realmente causar Jesus cair no pecado. E versículo 10 diz, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então, aqui Jesus estava servindo o Pai dele, obedecendo à vontade de Deus. Satanás estava atacando ele com tentações. Jesus estava com fome, passou dias, semanas sem comer. Ele estava no deserto, não uma situação fácil. Não sei quais pensamentos passaram pela cabeça dele, porque ele aceitou a forma humana e o homem ele consegue ter depressão, tristeza, pavor, tudo isso é natural do organismo nosso. Deus enviou anjos para servir Jesus durante isso. Que é uma coisa que me mostra que quando Deus manda você fazer algo difícil, Ele não abandona você. Ele serve você através do ministério dos anjos. Ele pelo menos fez isso com Jesus. Jesus aqui é nosso exemplo. Agora vamos para Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. E diz aqui versículos 7 a 11. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, e o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te, e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez, disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E aqui nós notamos que anjos conseguem operar milagres nas nossas vidas quando nós estamos em momentos de grande dificuldade e estamos servindo a Deus. Pedro foi preso, mas a vontade de Deus era para ele continuar a pregar o evangelho a vários grupos de pessoas. E para Deus se exaltar nesse momento e operar de uma forma especial, porque ele era um dos apóstolos, tinha poucos apóstolos, né, comparado com todos os pastores, evangelistas, missionários no mundo, poucos apóstolos, Deus fez esse milagre, autenticando mais uma vez o ministério de Pedro, e ele enviou um anjo que fez o milagre. Eu não acredito que precisamos ver um anjo para um anjo operar milagre nas nossas vidas hoje. Eu me lembro, anos atrás, eu estava sem dinheiro e Deus não queria que eu pedisse dinheiro de pessoas para eu chegar aqui no Brasil como missionário, e eu precisava de dinheiro. Especificamente, eu precisava vender minha casa e usar o dinheiro da venda para comprar passagens e chegar aqui no Brasil. Eu não estava conseguindo vender. Eu não consegui, não estava dando certo. E uma tarde, minha esposa não estava em casa, eu com minha filhinha de uns, não sei, 3, 4 anos de idade, bem pequena, eu estava orando de joelhos sobre várias coisas da minha vida, do meu ministério, da minha família. E de repente eu vi uma árvore cair. Não sabia que era árvore, mas eu vi basicamente a localização do que aconteceu. E eu me levantei, eu fui do lugar onde eu estava para a cozinha. E eu olhei pela janela da cozinha e eu vi que a árvore atrás da nossa casa, uma árvore bem alta,
tinha caído, completamente caído, e quebrou a cerca e quebrou um barraco que eu tinha lá atrás. Uma barraca, não sei falar certinho, que tinha ferramentas, quebrou tudinho. E a minha casa tinha um tipo de seguro para que quando acontece algo, tipo um ato de Deus, eles falam, você pode receber dinheiro para consertar. Graças a Deus eu recebi o suficiente para construir algo bem melhor lá atrás da casa. E um dia uma pessoa passou e quando viu, ele decidiu comprar a nossa casa por causa daquela coisa. E eu olhei para trás e eu pensei, eu acho que Deus estava me vendo na minha situação, querendo servir a Ele no Brasil, não conseguindo vender a casa. Ele decidiu fazer algo especial, mas pode ser que Ele enviou anjos para fazer o seguinte com o dedo, como fizeram na perna de Jacó, e a árvore caiu. Pum! E com isso, eu consegui vender a casa, comprar as passagens e chegar aqui no Brasil. Anjos conseguem fazer milagres. Eu não sei o que estão fazendo hoje aqui ou ali, mas obviamente estão ativos, estão observando os homens, especialmente os crentes, e se precisaram fazer algo, Deus pode mandar um decreto dizendo para um anjo aqui ou ali, um grupo de anjos, faça o seguinte, e pode ser milagroso. Quando os anjos operam, eles podem chegar para nós de uma forma visível ou de uma forma invisível. Eu não acredito que precisamos ficar, olhando quem é anjo e quem não é. Será que um anjo vai aparecer hoje? É uma coisa muito rara, irmãos, muito rara. Na Bíblia você não vê anjo cada momento. Você tem que entender, a Bíblia foi escrita ao longo de vários anos. Muitos anos. Não é milagre cada versículo. Mas Deus destaca essas coisas porque esses milagres marcam sinais e momentos importantes ao longo da história da humanidade. Aqui em Hebreus 3 diz o seguinte, versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo hospedaram anjos. Ele fala, por exemplo, ele não menciona, mas tipo os pais de Sansão e outras pessoas, não sabendo que era anjo. Mas era anjo. E Deus está dizendo aqui, olha, você não sabe o que Deus vai fazer e quem Ele vai enviar para a sua vida. Então você deve tratar bem todo mundo. Vamos notar uma passagem, eu acho interessante. Salmo 34, versículo 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu sei, como eu já enfatizei em outra aula, o anjo do Senhor pode ser o Senhor. Mas também outras passagens pode ser simplesmente um anjo, dependendo da passagem. E aqui dá a ideia que ele tem o exército dele para proteger o povo de Deus. Mas nós não vemos isso. Nós não observamos isso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Note comigo, segundo Reis, no Velho Testamento, uma coisa que mostra essa realidade para nós. Segundo Reis, capítulo 6. Aqui, o profeta está em um lugar de perigo. O inimigo está chegando. E um servo do profeta, ele fica preocupado. Esses inimigos vão nos matar. Algo horrível vai acontecer. Então diz aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Imagina esse servo pensando, o senhor é o homem de Deus, mas agora o senhor não está vendo nada. Não tem ninguém aqui. Não tem. Como que nós temos mais? Versículo 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
aqui Deus decide usar fogo nesses cavalos e carros, porque ele queria mostrar, esse inimigo tem homens, mas vocês, meu povo, têm meu exército celestial. Vocês têm meus anjos para estar ao redor de vocês, para proteger vocês. Vocês não precisam se preocupar. Isso quer dizer o seguinte: se um dia um homem quiser matar você por causa da sua fé em Jesus, ou me matar por causa da minha fé em Jesus, Deus tem todos os anjos no céu para proibir isso, se for a vontade dele. E se não for a vontade de Deus nos proteger naquele momento, é porque ele prefere nos ceifar e levar para a presença dele no céu. Porque a Bíblia ensina, na hora que você morre, você vai diretamente para a presença de Jesus. Então nós não devemos nos preocupar. Nós vamos conseguir fazer toda a vontade de Deus. Se ele precisar, ele pode mandar as forças celestiais para operarem até milagres, se ele precisar. Estão ao nosso redor, visíveis, mas se ele precisar manifestar, ele pode, mas não precisa. Nós podemos viver pela fé, não é verdade, irmãos? Nós podemos confiar nele. Ele não precisa sempre mostrar para as coisas celestiais para nós nos nossos olhos aqui. Nós temos as promessas dele, ele não falha. E nós podemos saber, ele está conosco. Ele tem essas forças nos protegendo. E nós vamos conseguir tudo que ele quer conseguir através das nossas vidas. E ele pode até, se ele precisar, usar anjos. E provavelmente já está usando esses, porque ele quer usar os anjos como ele quer nos usar também.